Então eu quero voltar aqui com desculpa, Alessandra Lanza, psicóloga. Alessandra Lanza, que é psicóloga, respondendo a pergunta então do Maurício. É melhor ter felicidade ou ter razão? Pois bem, vocês sabem que eu sou do contra, né? Mas tem uma questão que é a questão do princípio. Eu fiquei pensando, pensei desde o dia do convite, porque a psicologia, ela vai além desse princípio. Porque o respeito ele vem de casa, não é assim? A gente ouve sempre isso. Mas quando você se respeita, que foi o que você falou, né? A nossa consultora falou, você acaba também desrespeitando um outro. E aí essa questão de ter razão ou ter felicidade é muito complicado, porque para eu ter felicidade eu vou me desrespeitar um pouco também, porque muitas vezes quando eu me omito no casamento eu deixo de ser feliz, porque vocês concordam que de certa forma eu negligencio um desejo meu? Então, na verdade, a gente tem que distinguir as coisas. Respeito, a gente tem que ter. Respeito ao outro, né? Essa questão do limite, eu respeito esse outro, eu dou ele essa importância que você mesmo falou, que é a questão de conhecer a si mesmo. Então, eu me conheço, eu sou capaz de respeitar o outro. E tem a questão do respeitar o seu desejo também e a sua vontade. Eu acredito que Deus seja o supremo nisso, porque Ele sempre nos respeita. Né? Mesmo sabendo às vezes que nós vamos nos dar mal ali na frente, Ele respeita a nossa vontade. Mas o desejo, muitas vezes a mulher, quando ela quer alguma coisa que é diferente daquilo que o próprio esposo quer, ela deixa de ter razão, né? E negligencia aquilo que ela deseja. Bom, no futuro isso pode retornar de forma boa. Mas no momento pode ser desprazeroso. Então ela vai ter que conviver com isso. Para isso, ela tem que ser uma pessoa que conhece a si mesma. E ela vai ter que o quê? Ter fé, né? Que aí vai de outro princípio, que não é o princípio que a gente estuda, né? Um cientista, né? Um científico. Mas talvez aí não entraria a palavra equilíbrio, porque, tudo bem, a gente tem a fé, como a Janaína disse, que é a questão da gente crer que a oração vai surtir o efeito. Isso é o que a gente crê e prega mesmo. Mas vamos para o lado técnico, eu estou entendendo o teu raciocínio. O lado técnico talvez seria o equilíbrio, dizendo assim, eu vou ceder algumas coisas, mas talvez eu estou plantando para que essa situação... Porque, inclusive, é muito prazeroso, eu vou dizer como homem, quando você vê a sua esposa cedendo, você sabe que ela está cedendo, porque nenhum marido é bobo, sabe que ela está abrindo mão de alguma coisa em função de algo, e depois é nato o sentimento que nasce dentro da gente de, não recompensa, mas de você falar, poxa, olha, você fez isso por mim, sabe? Você respeitou. Na verdade, ela usou ali desse princípio de respeito. Ela se desrespeitou em certo momento, mas ela também respeitou o desejo do marido naquele momento. Então, é equilíbrio? É equilíbrio. Mas essa pessoa, ela tem que estar com ela mesma, ela tem que estar equilibrada. Bem resolvida. Né? Ela tem que estar resolvida. Porque o que acontece nos casamentos? Eu até conversei com vocês dois lá fora, a Rejane, né? E com o esposo dela. Por quê? Porque muitas vezes é um quebra-cabeça. O casamento é um quebra-cabeça. O tempo todo, uma pecinha tem que entrar na outra. E o problema é que a gente está sempre embaralhando essas pecinhas, né? E o que acontece também, que a Dani falou, a Daniela Bessa, ela disse ali sobre desde criança. Desde pequeno, você tem que ser ensinado, porque o respeito é aprendizagem. Vocês concordam? Sim. Sim. Porque não adianta você falar com a criança que não pode e ao mesmo tempo falar que pode. Então ela tem que aprender desde cedo que ela precisa respeitar. O limite dela termina quando o seu começa. Agora, eu acho interessante, só concluir esse assunto, porque quando a gente fala de respeito, é muito importante que os dois tenham muita consciência da identidade que eles têm no casamento. A mulher sabia a função dela, o marido sabia também a função dele. A gente acredita o seguinte, a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Um amor desse, é muito fácil você respeitar um marido que te ama tanto. É muito fácil você se submeter ao marido que realmente consegue lidar com você assim como Cristo se relacionou com a igreja. Então, fica fácil nesse sentido, os dois fazendo o seu próprio papel e tendo consciência do papel que cada um tem no casamento. Ou seja, você submissa a um marido que me respeita, ele não vai querer mandar em mim, ele não vai querer me manipular, ele não vai querer colocar a vontade dele acima da minha, sem se importar com o que eu penso. Então, os princípios bíblicos, eles são muito perfeitos por isso. Ninguém está mandando a gente obedecer ao marido a qualquer custo, sem olhar a nossa vontade, mas é uma questão de
função dentro do casamento, né? Mas o problema, Luciana, é que as pessoas não são tão resolvidas assim. Sim. Né? O que acontece é o que a Daniela Bessa falou também, a questão a pessoa, ela é egocêntrica, nós falamos sobre isso. Então, muitas vezes, ela vai olhar para o desejo dela, aquilo que ela quer. Nós falamos que hoje a sociedade, ela requer da mulher uma postura muito, ela tem que ser quase que equiparada ao homem. E isso diz respeito ao homem. Então, quando você fala do cristianismo, você está falando do contrário à sociedade, porque a sociedade te pede outra coisa. Sim. Né? Então, o que acontece? Nós não somos satisfeitos enquanto seres humanos, porque isso até nos leva mesmo ao crescimento. Né? Eu acho que no aspecto técnico, talvez eu não seria assim, uma pessoa tão apropriada, porque eu vou sempre falar do desejo que é inconsciente, Sim. que é aquilo que às vezes eu não quero falar, mas vai escapar. Mas é interessante, até mesmo para os pastores que estão, tanto a Regiane quanto o pastor Paulo, é interessante saber que o próprio fruto do Espírito traz dentro de você o domínio próprio. Você tem que aprender a se dominar para você ser alguém, inclusive, segundo o Espírito Santo. Sim. Então, isso na família é muito especial e muito primordial. É ou não é, pastor? No Ministério de Família, mais especificamente Casados para Sempre, aí você citou sobre papéis. Aí você falou assim, as pessoas têm que estar bem resolvidas. Bem resolvidas, eu aprendo que é bem com Deus mesmo, né? E aí, a lição que mais dá problema é a lição de papéis. Os casais, eles se unem e vão para essa lição, e desculpa a expressão que eu vou usar, e o couro come lá. Papel, as pessoas não sabem. Sim. Aí, às vezes, eu falo assim, no Ministério de Casados, quando a gente está nessa aula, eu falo porque há uma briga, né? O homem, ele é superior à mulher, é a mulher. Eu falo que a capacidade que Deus deu para ambos é a mesma. Deus não colocou a mulher menos capaz do que o homem, nem o homem menos capaz, é a mesma. A diferença é os papéis. Sim. Essa que é a grande diferença. Aí lá a gente então trabalha qual que é os papéis, eles podem conhecer alguma coisa, e aí eu vejo que no final já da lição já está mais tranquilo, né, amor? E uma coisa assim bem prática mesmo, na minha vida. Né, e eu acredito que vai edificar muitas famílias nesta manhã, isso que eu vou falar aqui, que é um testemunho pessoal, que essa questão que nós falamos aqui, que o respeito começa de casa, e graças a Deus eu sou fruto de um berço onde sempre teve muito amor, mas o meu pai era alcoólatra, e ele, quando bebia, ele agredia minha mãe, eu e meu irmão éramos bem pequenos. E a minha mãe sempre assentava à mesa, que eu falei, a importância da mesa no lar, da família sentar à mesa. E a minha mãe sempre falava, olha, o papai só é ruim quando ele bebe. Quando o papai não bebe, ele é bom, ele é amoroso e ele ama vocês. Então, a minha mãe sempre nos ensinou a respeitar o nosso pai. Independente daquela situação difícil que nós vivíamos dentro de casa. A minha avó, a mesma coisa. O meu avô, às 10h30 da manhã, o almoço tinha que ser servido. Às 18h30, o jantar tinha que ser servido. E nós nunca ouvimos da minha avó alguma coisa assim, ai, estou cansada, ai, tem que cumprir horário. Nós, os netos, todos víamos no dia a dia, sempre a minha avó, respeitando o marido. Então, minhas primas, tivemos este privilégio. Então, a questão de sermos bem resolvidos vem também da criação. Mesmo uma família que ainda não conhecia a palavra de Deus. E hoje, eu ainda com a palavra de Deus, para mim é muito mais fácil hoje. A gente está falando até no âmbito da família bastante, nessa questão do casamento, porque são casais. Agora a gente tem uma situação que são essas manifestações e tantas, a gente não pode excluir delas, e o respeito, pelo amor de Deus, precisa estar imperado nisso. A minha pergunta até para a Janaína, nessa questão técnica, até da etiqueta do respeito, porque nenhuma revolução ou nenhuma reforma pode estar acima do respeito, né, Janaína? Se é revolução ou se é reforma, não é revolta, porque a revolta já não tem respeito, mas a revolução e até mesmo a reforma, ela tem que estar pautada no respeito, porque aí sim vão se conseguir os seus denominadores comuns. Eu vou dar outro exemplo cristão, porque acho que a gente está falando disso. Jesus foi um grande revolucionário. Sim. Ele revolucionou o mundo. Tanto é que o tempo se divide antes dele e depois dele. Ele revolucionou de tal forma, mas sem fazer uma bomba molotov, sem fazer nada agressivo. Sem usar spray de pimenta. Sem usar spray de pimenta, ele revolucionou com amor. Agora, a palavra dele era dura. E eu acho que, pegando esse gancho da manifestação, há uma insatisfação genuína, verdadeira. A população está insatisfeita. Vindo para cá, eu ouvi, se não me engano, da Organização Mundial do Comércio, um último dado,
de que saíram os 10 países que têm a maior educação superior. Aí você fala, e o Brasil está em qual? 100º não sei quanto. E é o 6º país em termos econômicos. Agora o 8º. Agora o 8º, então já caiu. Já caiu, mas veja o Uhum. disparate que é. 8º na economia, 100º na educação. Isso realmente está gerando essa insatisfação. Então, a revolução, essa manifestação, ela é legítima, o desejo é legítimo. Agora, o meio e a forma é que vai dizer se nós vamos conseguir ser ouvidos ou não. Lembrando, dentro disso que a Janaína falou, que é interessante que Jesus andava, inclusive, cercado por uma grande multidão, em todos os textos diz isso, e provocava incômodo, essa multidão, a passagem dessa multidão provocava incômodo, às vezes nos governantes ou nos fariseus que estavam ali na região, naquele lugar. 5.000 pessoas em média, e você vê 5.000 pessoas era o público de Brasília ontem, pelos levantamentos. Então, 5.000 pessoas em volta ali de Jesus e ele levando uma mensagem transformadora. Eu acho que serve bem de exemplo aí para os manifestantes cristãos que estiverem aí no meio da moçada e dos adultos, enfim, que levem esse modelo de pedir mudanças, mas respeitando as pessoas. E eu queria só fazer uma consideração com o que a doutora colocou, Alessandra, né? Sobre essa questão da sua pergunta, quando eu quero ter razão ou ser feliz? Como se fossem coisas distintas, né? Quer dizer, quando eu sou feliz, eu tenho que perder a razão. Eu não posso ter razão e ser feliz, assim, eu tenho que fazer uma escolha. E eu discordo, porque na sua colocação você falou assim, mas é que as pessoas querem o prazer. Então, quando eu abro mão do que me dá prazer, para talvez agradar o meu marido ou para atendê-lo, eu fico infeliz. Talvez aos olhos da ciência e da psicologia isso possa ser uma verdade. Mas, para aqueles que são nascidos de novo, não é mais uma verdade, sabe? Porque a palavra também fala isso, que eu quero menos de mim e mais de Deus. Então, quando eu tenho esse nascimento de novo, o meu prazer já não é tão relevante mais. Então, quando eu abro mão do meu prazer, eu ganho, é um prazer maior. É falar assim, eu abro mão disso. Eu entendo que para o mundo isso é esquisitíssimo. E as pessoas podem assim, arrepiar o cabelo e falar, que louca, né? Uma consultora falando isso. Mas é verdade, a hora que você abre mão de uma coisa que te dá prazer em benefício do outro, aquilo te dá um prazer tão grande. E eu vou dar um outro exemplo maior, que é prazer maior, eu acho que Jesus sentiu de abrir mão da própria vida para nos salvar. E a fé, né, Janaína? E a fé. Que agora, ela mesma falou. É lógico que, concordando com a Alessandra, existe um infeliz. sofrimento naquele momento, né? É um sofrimento momentâneo, né? Como Jesus sofreu na cruz do Calvário, teve ranger de dentes. Então, a gente, às vezes, eu entendo até o ponto que ela colocou, a gente sofre quando abre mão de determinada coisa, mas isso não significa que seja uma vida infeliz. No todo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, supera todos esses problemas e essas privações a que nós abrimos mão. Talvez a palavra aí não seja renúncia. Senão fica muito espiritualizado, né? A gente tem que colocar também os pés no chão, porque quando eu falei nesse sentido, eu estou falando no sentido científico, e até mesmo no natural, sem levar em conta o espiritual, nós somos naturais. E nós passamos por esses sofrimentos mesmo, que na hora não parece ser bom e não é bom. Muitas vezes, para abrir mão de alguma coisa que nós desejamos, não é confortável. Não é confortável. E é nesse conforto que nós vamos exercer a fé. Que aí a fé, ela discorda da ciência, ela discorda da etiqueta, ela discorda do padrão natural das coisas e aí entra para o sobrenatural. Mas enquanto seres humanos falíveis, nós podemos até pedir para afastar de nós esse cálice. E esse desconforto momentâneo não é algo que tira a minha felicidade. Eu até concordei na hora que a Janaína falou, não são coisas separadas. Eu não tenho que dizer, então sempre quando eu tiver razão eu vou estar feliz e quando eu não tiver razão eu vou estar infeliz. Não, você pode abrir mão, ter um desconforto momentâneo, mas não chegar a ponto de sofrer com aquilo. Agora, a pessoa que se anula demais pelo outro, já é um outro ponto, né? É um extremo, uma mulher né? que se anula sempre pro marido, aí sim ela vai ser infeliz.